Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje vai ser um vídeo de Country Streaks, daquele estilo clássico, sem limite de tempo, sem nada. Faz muito tempo que eu não trago aqui e eu prometi que eu ia trazer só quando eu conseguisse bater o meu próprio recorde. Então esses dias eu tava jogando, tava gravando e consegui aumentar a marca de 42, se não me engano que tinha sido a última. Então a gente vai fazer no mesmo formato, né? Eu gravei, não falei durante o vídeo, então a gente vai fazer um react do meu próprio vídeo. Na verdade eu vou analisando junto com vocês, mostrando minha linha de raciocínio, mostrando por que eu fiz tais escolhas, enquanto a gente vai assistindo. E já aviso que eu quebrei o meu recorde, então o próximo vídeo vai ser mais difícil ainda, porque eu só vou soltar se eu bater esse próximo recorde, que a gente vai ver qual é agora. Então tá aí galera, eu vou dar o play aqui, quando eu achar que tem que pausar eu vou pausar. A qualidade talvez caia um pouquinho, porque tô gravando em cima de um vídeo que já existe. E vamos lá, se ficar por acaso muito longo eu vou cortando para ficar legal para vocês, porque alguns eu acabei demorando bastante. Outros eu inventava que eu queria tentar achar o 5K e a gente ia assim. Então eu vou ajustar da melhor maneira para vocês e vamos dar um play aqui. E tá lá. Bom, começa num erro aí, né? E eu reiniciei e aí sim tá valendo. Então beleza. Bom, primeiro, bem padrão, né? Linhas amarelas na borda externa, né? Então Jordânia e beleza. Tinha bastante montanha e tal, era lá no sul, mas de boa. Aqui muitas vezes eu acertei só o país, aqui veio uma Rússia. A Rússia eu nem perdia meu tempo, só jogava lá e a gente ia passando. Beleza. Um sudeste asiático, né, logo de cara. Eu busquei, achei que ali ia ter alguma bandeira, alguma coisa, acabei vendo um pouco de tailandês. Depois eu confirmei no poste, né, o poste tailandês. Vou até voltar aqui. Aqui não sei se vai dar para ver muito bem, mas ele geralmente é quadrado de concreto, com furinhos, né, desde a base até lá o topo. Então, show de bola. Beleza. Próximo. Ok. Esse aí de cara parecia os Estados Unidos, né? Eu vi ali a bandeira, sei lá, da Irlanda, eu acho. Mas aí eu fiquei achando que pudesse ser sei lá, um Havaí, alguma coisa, porque tava meio tropical, assim, entre aspas. Mas enfim, bandeira dos Estados Unidos ali atrás, né? Eu não lembro se eu demorei tanto nesse aqui, porque eu achei que eu queria acertar mais alguma coisa, mas já tinha certeza que era Estados Unidos. Eu tava vendo se, sei lá, provavelmente era mais pro sul, ou se era Havaí. Beleza, aí fui lá, procurei um pouco a placa da Flórida, não achei, acabei acertando o estado ali. Mas isso pouco importa aí de cara, né? Cara do Brasil, postes brasileiros, enfim. Cara do Brasil, não perdi muito tempo. E a gente fecha os 5 primeiros e direto pro próximo. Show de bola. Bom, aí de cara seria Finlândia ou Suécia. E aí tinha um pouco ali da língua, que é o tipo de placa, então com certeza Finlândia. Né? Sempre que terminar em Tie ali é uma das formas de rua, né? Para Finlândia. Então, show de bola. Não teve muito problema. Era bem no norte, mas isso aí, tranquilo. Beleza, bom, aí veio um Taiwan, tinha as marcações no poste, linhas amarelas, um pouco de chinês até ali na própria estrada. Era numa ilhota, mas não tem problema. Continua acertando o país. Bom, de cara aqui, eu vi esses postes aqui que tem esse vermelho e branco, e eu já vi que isso é meta de alguma cidade da Rússia ou alguma região da Rússia. Então eu já estava ligado na Rússia, apesar de eu não... Porque assim, a paisagem parece Rússia, mas poderia parecer outros países, né? Mas por esse poste eu já tinha meio que matado ali. Aí eu vi um pouco de cirílico e foi o suficiente para eu ter certeza. Um pouco de poste ali. Eu até tentei acertar a cidade, mas pelo visto não era ali, né? Enfim, se alguém souber desse meta aí, algum complemento, pode deixar aí nos comentários aí. Mais Brasil, né? Tava escrito em português. Cara do Brasil, então tranquilo, acabou que era lá no Paraná, lá no sul. Show de bola. Bom, essa aí foi engraçada. Bom, Quênia, né? De cara, Quênia. Eu até tentei ver ali para ter certeza, para não jogar fora aí o meu palpite caso não fosse. Só que eu vi esse follow car aqui, esse primeiro, ele parece de Quênia, né? Toyota Prata. Só que esse aqui atrás parecia também um follow car da Nigéria. Então eu falei, putz, será que é? Será que não é? Aí eu fiquei nessa dúvida. Tanto é que eu fui no mapa e voltei.
Tava tentando procurar placas amarelas, né? Porque Kenny tem placas amarelas, mas não tava achando, também só tinha carro comercial. E enfim, aí fiquei nessa pequena dúvida. Bom, aí na frente eu olhei, eu vi a moto com placa amarela, vi um carro também com placa amarela. E aí decidi que eu ia por Kenny mesmo. E perfeito, estávamos lá. Então, chegamos a 10 e seguindo. Tá lá, mais uma vez, mãe inglesa logo de cara. Beleza, bem montanhoso. Aparecia a Tailândia mais uma vez. Tinha tailandês. Acabei indo mais ao norte pelas montanhas, acabou que não era. Mas tudo bem. Agora placas amarelas, um meio fio zebradinho, né, uma antena longa no carro. Então, Israel sem muitos problemas. Show de bola. Beleza, aí logo de cara parecia a Finlândia ou a Suécia. E de novo, né, a placa de rua da Finlândia. Então, não perdi muito tempo. Beleza, e aí de novo a gente teria uma Rússia, né, uma Ucrânia, alguma coisa do tipo. E aqui, enfim, não sei se vai dar pra ver muito bem pela tela aqui, mas aqui tem um 8, que se não me engano é o código, né, da Rússia, né? Tipo, o Brasil aqui é 55, acho que na Rússia é 8, algo desse tipo. Então eu já imaginei que fosse a Rússia, até pela paisagem, pela língua também. Então não tinha muito mais pra ver, mas eu já estava bem certo de que iria na Rússia. Perfeito. E aí, linha amarela. Aí tem que ter cuidado, né? Aí tem que ter cuidado, porque é aquele típica rodada que, enfim, parece muito Canadá, parece muito Estados Unidos. Então aqui que me atentou ao máximo, né? Eu vi essa linha amarela, ela é única, né? Então pode ser qualquer um dos dois ainda assim, mas é mais comum no Canadá. Pode ser um indicativo de Canadá. E aí eu vou dar uma olhada de novo ali atrás. Teve os postes ali. E aí olhei para a placa, vi que era de ferro, né? Sustentação de ferro. Enfim, poderia ser em um dos dois. Ali eu tentei ver, mas estava muito longe para eu ver ali o que era. Só que tinha um porém. Essas duas placas aqui, né, as duas amarelas, elas eram a sustentação delas era de madeira, né, que também é mais comum no Canadá. Então, por esse motivo, eu acabei optando pelo Canadá e acabei fazendo um palpite muito bom. Mas enfim, isso pouco importa. O importante é acertar o país. Então, 15. Já foram 15. E olha, essa rodada foi complicada, né? O Bollard e a paisagem parecia muito da Áustria e da Eslovênia, né? Dos Alpes ali, entre esses dois países. Então, de cara eu já saberia que era um dos dois. Mas eu não estava certo de um nem de outro. Então, fiquei um pouco de tempo ali, buscando alguma coisa, tentando achar um capacete no Bollard. E aí eu vi uma placa ali, aquela placa triangular. Se eu não me engano, na Áustria essa placa tá escrito algo em alemão, né? Então, sei lá, eu imaginei, eu sei que tá longe, não dava pra ver, mas eu imaginei que fosse alemão ali. E aí pensei mais na Áustria. E por esse motivo fiquei brincando ali, mas enfim, eu tava certo já que eu ia na Áustria. E perfeito, acabei acertando. E ok, aí já apareceu a Nigéria e ali tinha um follow car. Eu fiquei tentando ver se eu achava o nome de alguma cidade, alguma coisa, porque parecia uma zona bem urbana. Mas no final das contas eu só desisti. Chutei Lagos e não era. Beleza. Ok, aí de cara aparecia o Chile. Eu olhei pra trás e vi o carro que eu quero mostrar pra vocês. O carro no Chile não é branco, aparece bastante. Então, tava bem. Essa aí foi bem rápida. Tava bem decidido. E bem papum, né? Ok, aí eu fiquei com um pouco de medo de cara. Mas aí quando eu virei, né, eu vi os chevrons aí da África do Sul. Então, beleza, um checkpoint, né? A gente teria certeza do país. Show de bola, acabei fazendo um palpite bem bom. E beleza, bom, aí de cara, me chamou a atenção esses vasos na rua, né? Mas me chamou a atenção essa sinalização neles aqui, né? Que era amarela e vermelha. Geralmente os países que utilizam esse amarelo em locais que seriam branco,
né, a Suécia, a Finlândia e a Islândia, né? Então eu já pensei em um desses aí. A Islândia não parecia pelo resto, mas Suécia ou Finlândia por esse motivo inicial. E aí eu fui buscar alguma confirmação. E aqui parecia uma língua que parecia muito mais sueco, né, do que finlandês. E ali tinha um carro da Volvo, né, que é muito comum na Suécia, esse vermelho aqui, carro da Volvo. Então eu fiquei bem tranquilo com o meu palpite, né, que muito provavelmente seria realmente a Suécia. Bom, fiquei olhando ali, se eu não estava perdendo nada. E aqui, esse carro preto aqui que apareceu do lado, parecia um Volvo também. Eu não tenho certeza, mas acho que ele parece um Volvo também. Então, beleza, fui na Suécia. E tranquilo, era bem lá em cima, mas show de bola. Então, chegamos aos 20 e rumo aos 25. Beleza, aí tem que ter um pouco de cuidado, né? Essas faixas externas, às vezes o pessoal pode confundir, porque é muito comum na Noruega esse tipo de faixa, mas enfim, a paisagem não tinha nada a ver com a Noruega. Eu olhei ali na frente, tinha o símbolo de uma estrada francesa, né? Aquelas Ds que são amarelas, então mandei na França direto. E mais uma Europa, né? Só que dessa vez tinha aí claramente placa polonesa com a língua polonesa e um poste polonês atrás, então todo furado ali, não tinha para onde fugir mesmo. Que foi ótimo, né? Porque a Europa ali é minha inimiga. Porque ali aquela região ali, às vezes Sérvia, Romênia, Hungria, Croácia, Eslovênia, Eslováquia, é bem complicado. Mas por enquanto estava indo bem. Bom, placas amarelas, arquitetura de Amsterdã, um cara de bicicleta, nada mais holandês do que isso. Então, show de bola. Tranquilo. Bom, essa aí é tranquila também, né? A língua de Bangladesh é bem única pro GeoGuessr, né? Porque a Índia, enfim, tem línguas parecidas, mas a gente não aparece tanto. Então, Bangladesh, bem tranquilo. Aqui de cara já aparecia a Malásia, bem tropical, com as duas linhas brancas e a mão inglesa ali pelos carros. Então, bem Malásia. E aí, outra dica, né? Outra dica importante, duas dicas importantes. Se tem adesivo preto no poste, é porque a gente está na península. Se tem geração 4, né, da câmera do Google, é porque a gente está na península. Esse era o caso também. E já me disseram que placa de rua com fundo amarelo, que nem essa, é a região de Johor, que é a região mais ao sul ali da península, logo acima de Singapura. Então, né, tinham várias dicas aí, acabei indo na região e era realmente lá. Então acho que essa dica é válida. E show de bola, foi até uma boa rodada. Fomos aos 25, rumo aos 30 agora. E logo de cara mais um Sudeste Asiático. E, bom, eu fui logo de cara ali na moto, né, porque parecia ter placa frontal naquela moto, que é muito comum na Indonésia, apesar de ter várias bandeiras da Indonésia aí, né, então essa aí não precisa nem se preocupar muito. Ok, beleza. Essa aí eu fiquei com um pouco de medo, mas eu olhei os postes aqui, parecia o poste polonês mais uma vez, né, essa parte aqui tava esquisita, mas enfim, essa parte daqui, né, parecia esburacada, daquele esquema polonês. E esse aí também estava mais explícito. E tinha uns bolas que estavam meio apagados, mas que pareciam vermelhos assim como da Polônia. Então foi o suficiente. E seguindo. Bom, essa rodada foi engraçada. Eu comecei olhando para esse lado aí, enfim, parecia Estados Unidos. E aí eu vi, né, uma placa um tanto quanto curiosa. Denver, com certeza Estados Unidos. E Dinosaur. Então achei engraçado o nome da cidade. E resolvi que eu queria procurar onde era. Bom, eu resolvi ver meio que a direção, né? Porque, enfim, procurar sem direção é complicado. E parecia estar ali meio para sudeste, né? Denver, essas cidades estariam um pouco para sudeste. Eu comecei a procurar uma região um pouco mais que fazia mais sentido. Só que a gente estava muito longe de Denver, né? Muito longe de Denver. Eu achei a cidade de Dinosaur ali, ó. Bem ali. E foi fácil achar a curva, né? Foi fácil achar a curva. A gente estava bem numa curva, eu já imaginava isso. Agora só precisava confirmar o cruzamento ali da frente. Eu vi que ele realmente existia. E tá lá. Conferi que o nome da via ali era Red Dash. E aí, só mandar. Então saiu o primeiro 5K aí. Porque tava fácil, tava uma paisagem bonita. Aí eu quis tentar. Bom, essa foi uma das rodadas mais difíceis.
porque né, aquela região da Europa ali me dificulta bastante. Mas enfim, logo de cara eu vi aí essa escrita aí. Me lembrou a Croácia, a Eslovênia, talvez até a Eslováquia, alguma coisa por ali. E aí eu estava tentando ver se eu encontrava algum símbolo, né, numeração de casa, né, porque às vezes pode ajudar. Porque essas línguas eu confesso que eu não sei diferenciar perfeitamente. Então eu fiquei nessa, né? Tinha ali um hostel, tinha ali algumas coisas, mas nada de símbolozinho de casa, né? De numeração. Agora vendo o vídeo eu vi que tem uma bandeira ali, parece que tem uma bandeira ali atrás, né? Eu não vi essa bandeira na hora, se bem que eu não estou conseguindo reconhecer onde ela é, mas na hora eu não vi. Enfim, eu fiquei muito na dúvida entre Eslovênia e Croácia, principalmente falando da língua. E depois de muito tempo tentando buscar alguma coisa, eu acabei indo para o mapa e pensando um pouco mais na Eslovênia, porque eu estava vendo placas com o símbolo da União Europeia, né? Dá para ver que estava azulzinho ali. Mas eu ainda assim fui para o mapa para ver se, sei lá, se eu achava alguma coisa que não parecia uma cidade tão pequena. Bom, aí fui para o mapa, estava por ali, cliquei em um, cliquei na outra. E por acaso eu vi um nome, não sei se foi agora, eu conferi se tinha realmente placa da União Europeia, eu vi que tinha. E aí eu vi um nome que me chamou a atenção ali embaixo na Eslovênia, que era um nome muito similar ao que estava escrito aqui, né, com o mesmo tipo de escrita. E aí eu mandei, eu falei, me convenci o suficiente e por acaso era nessa cidade. Então se eu quisesse procurar um pouco mais, talvez achasse ali o hostel. Enfim, beleza. Bom, aqui a gente já estava, enfim, basicamente Austrália, não tem muito para onde fugir. Errei o lado, como eu sempre erro, mas paisagem típica da Austrália, os condomínios da Austrália. E rumo aos 35 agora. Bom, de cara, linhas amarelas, né, tracejadas, muito comum na Irlanda, também na Nova Zelândia, mas nesse caso aí, né, com essa paisagem, com certeza seria a Irlanda. Eu fico sempre com medo, né, porque a Irlanda é Reino Unido, Irlanda do Norte ali. Mas enfim, botei na Irlanda e realmente era. Então, show de bola. E agora veio algo parecido com o Reino Unido, né? Com certeza o Reino Unido, essas linhas amarelas contínuas ao longo das vias, placas amarelas na parte de trás do veículo. Tinha algumas placas ali, algumas numerações, tinha uma universidade, né, com o nome de uma cidade que eu não tinha certeza de onde era, mas sabia que era o nome de alguma cidade. E aí eu fui fazer a graça de novo, fui tentar achar ali a placa, até porque Durham é uma cidade que eu sabia mais ou menos onde era, até porque eu já fui nessa cidade. E tinha ali uma placa para essa cidade. Então estava bem aqui, eu demorei um pouquinho, mas eu sabia que era por aqui. E aí foi só achar a tal da A690, que dava para ver ali. E aí eu achei, fui seguindo ela e achei Sunderland, que era a tal universidade da cidade que a gente estava. Então a gente estaria em Sunderland com certeza. Tentei alinhar ali um pouco a rua, só para fazer uma graça. E aí eu desisti de procurar a universidade. E a gente estava ali pertinho. Então, show de bola. Beleza, aí de cara, dei uma olhada em volta, mas ali para essa placa. E essa placa, sempre que tem essa placa do governo do Equador, né, essas três faixas, né, a amarela maior, depois a azul, depois a vermelha. Então, eu já tinha certeza que era Equador, eu fui direto. Beleza, essa foi outra que eu fiquei com um pouco de medo. E aí eu vi de cara, me pareceu muito Luxemburgo. Por conta dos bollards, né, que são desse tipo aí, com o refletor branco. E por conta também do tipo de placa, porque era um tipo de placa que eu não tinha certeza de onde era. Olha lá, olhei bem pro bollard ali. Tava com muita cara de Luxemburgo, mas como eu tava já em 33, eu só queria... e eu tinha uma placa, eu queria ter certeza de que eu tava em Luxemburgo. Eu fui dar uma olhada ali na placa e tem um 373 ali, né, uma estrada amarela. Eu fui procurar na Bélgica para ver se ali existia, não existia. Ali eu acabei errando Luxemburgo, agora eu me achei. E aí realmente tinham estradas amarelas com números similares a 373. Eu confesso que eu fiquei por alguns segundos com medo de ser a Alemanha também. Mas enfim, geração 4, né? Não, né? Não, né? E aí eu fiquei procurando por um tempo essa Stocken 373 em Luxemburgo. Depois de um tempo, eu finalmente encontrei
ela era mais ao norte. Eu estava muito preso ao parte leste, porque eram os números similares. Eu fiquei até tentando achar Stocking para ter certeza. Mas enfim, eu já estava há tanto tempo ali, eu vi que a estrada realmente existia. E aí eu resolvi mandar ali mesmo, sem pensar muito, porque agora eu já, enfim, teria certeza de que realmente seria por ali, né? E aí demorou um pouquinho para carregar, para me deixar um pouco tenso, mas era realmente ali, pertíssimo. Ok. Achei que tinha bugado por um segundo, mas não. Enfim, aí tem uma placa verde, parece muito a paisagem da Botsuana, carro branco, né, de cobertura. E para confirmar, eu vi esse suporte, né? Na Botsuana é muito comum o suporte preto e amarelo, né? Zebrado preto e amarelo. Então eu tive certeza que seria Botsuana. Show de bola. Rumo então aos 40 agora, já foram 35. Eu estava chegando perto, né, do meu recorde de 42. E aí um pouco de inglês logo de cara. E aí, olhando em volta, Underwater Conservation Area. E eu fiquei ali já com medo, né? Pensando um pouco mais no Canadá, mas eu vi uma caixa de correio. Aí fica naquela. E por uma grande felicidade, eu fui ler ali o que estava escrito na placa de madeira. Eu vi uma placa de velocidade ali da região de Ontário, no Canadá. Então, enfim, por quilômetros por hora, né, máximo na frente. E sempre que tiver o quilômetros por hora ali embaixo, preto, né, ali pretinho, escrito em branco, você está na região de Ontário. Uma dica aí que o Tela que me ensinou, inclusive. E, bom, ufa, porque eu ia ficar com certeza na dúvida. Eu até tentei, falei, vou tentar achar, falei, não vou tentar achar não. E era realmente uma área bem pequenininha ali que eu não ia achar nunca. Mas enfim, Canadá. E aí, beleza, bom, de cara, a cara do Brasil, curva acentuada, uma placa vermelha no caminhão. Então, enfim, eu fiquei olhando ali para ver se eu achava mais alguma coisa, algum indício de estado e tal. Mas não achei foi nada e mandei Brasil. Era Minas, agora que eu vi que eu acertei o estado, mas foi por acaso. E bom, essa foi uma rodada difícil, que de cara eu pensei no Chile, porque enfim, esse tipo de paisagem montanhosa com essa vegetação que às vezes tem essa coloração, parece um pouco tingida de vermelho, essas assim, essas flores e tal. Vegetação bem forte, com essas estradas, sei lá, não sei se não é asfaltada, mas é a paisagem. Só que eu falei, pô, eu tô 37, não tava aparecendo o carro, né, da cobertura do Chile. Tava numa ladeira, então às vezes eu tinha a impressão que era a câmera rebaixada. Falei, putz, será que pode ser Japão? Será que pode ser, sei lá, uma Nova Zelândia? Ou alguma coisa assim. Então eu fiquei um tempo procurando aí alguma coisa, pra ver se eu achava alguma coisa. Mas cada vez que eu olhava mais, eu pensava que parecia realmente o Chile. No final das contas eu não achei nada e eu decidi pelo Chile mesmo. Até dei uma olhadinha no mapa pra ver se eu, enfim, saía alguma outra ideia. Mas nada fazia tanto sentido quanto o Chile. E era o Chile. Então essa foi uma das mais difíceis e eu fiquei bem feliz que resultado positivo. E aí a gente vai para uma Europa, aqueles rounds que eu não gosto muito. Aquela região que eu acho muito parecida. E aí uma das maiores dicas foi o fato do não ter nada. Você não consegue ver a antena do carro, você não consegue ver nada do carro. Isso acontece muito na Sérvia e na Macedônia do Norte. Né? Mas aqui, enfim, como não tinha nenhuma montanha, enfim, eu já estava com a Sérvia na cabeça. Essas casinhas muito bem típicas daquela região mais ao norte da Sérvia, que é mais plana. Então fui lá com uma razoável certeza e deu bom. Bom, essa rodada me assustou um pouquinho também. Enfim, eu pensei no Peru, logo de cara. Carro preto, deserto, montanha. Só que, será que existia uma chance de ser Argentina? Porque a Argentina é carro preto, tem uma região também que é bastante deserto com montanha. Mas eu falei, Peru, né? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. E deu certo. Show de bola. E fomos aos 40. E aí faltavam 2 aí para eu igualar meu recorde. E quando eu vi isso eu fiquei feliz. Albânia, Rift. Lá em cima eu olhei só para conferir. E para conferir de novo, né? Se tem um azulzinho nas duas beiradas da placa. Que é comum na Albânia. E tinha em todas as placas que eu olhei.
Então, gostei, 100% de certeza. E a gente vai para a rodada que eu ia empatar o meu recorde, né? Então, e aí logo de novo uma Europa bem genérica. Eu fiquei, cara, ferrou. Eu tava pensando na França. A Espanha eu descartei porque tinha borda branca, né, nas placas ali de velocidade. E aí eu falei, pô, Grécia, Portugal, qualquer coisa. Eu falei, não, tem que ter alguma dica. E aí eu vi, até circulei ali, o verso da placa era preto. Assim como no Brasil, poucos países na Europa utilizam também. E a Itália é um deles. E a Itália é um dos que estava na minha mira, né? Então eu falei, putz, eu tenho que ir na Itália. Eu achei a dica que eu precisava e eu fui. Uma certa certeza e deu bom. E aí eu igualei e aí veio uma rodada muito parecida. Muito parecida. Só que dessa vez a gente tinha esse chevron azul e branco, né, que é bem comum acho que na Península Ibérica. Então, tava na minha cabeça era a Espanha nesse momento. As placas ali da frente, infelizmente, estavam de costas para mim, né? Então eu não conseguia ver. Mas enfim, eu tava para passar o meu recorde, então eu não fui direto, tentei observar todas as possibilidades. Eu tava com medo de ser Portugal, sendo bem sincero, mas enfim, eu achei a paisagem mais parecida com a Espanha, né, desde o princípio. Então eu busquei mais alguma coisa, mas acabei não mudando de ideia. E realmente, Espanha, show de bola. E agora o que viesse era novidade, né? E aí de cara, um pouco de espanhol, eu vi um poste chileno a princípio, uma paisagem que combinava com o Chile. Eu fiquei meio assim porque várias placas azuis, né, com fundo azul, eu não lembrava desse tipo de placa no Chile, vai ver que é comum, mas isso que me parou um pouco, né? Senão eu mandava Chile direto, mas enfim, ficava procurando mais alguma coisa, mas acho que essa placa parada também é muito comum no Chile. Então, enfim, mais um poste chileno aí. Tinha tudo para ser Chile, né? Mas eu tava com medo porque, enfim, pô, era para passar o recorde, né? Agora tudo era novidade. Então eu fui o mais cuidadoso possível. Mas, enfim, não tinha outra possibilidade. E realmente era o Chile. Beleza. Agora já veio uma paisagem bem mais tropical. De início eu não tinha certeza onde é que eu ia mandar, até que eu vi a bandeira da Indonésia. Aí eu falei, ufa, porque eu não conseguia ver a placa do carro, não conseguia ler nada. E, enfim, eu confiei cegamente na bandeira, né, o que é super comum. E Indonésia, perfeito, 45 rumo aos 50. Será que foi? Será que não foi? Vamos descobrir. E beleza, bom, agora a gente já voltou lá para a Europa. E logo de cara eu vi as placas, né, com fundo amarelo ali, né, como eu disse mais cedo, Suécia, Islândia ou Finlândia. Nesse caso, né, estava bem mais parecido com a Finlândia. Enfim, pela paisagem mesmo. Tem muito como explicar. Essa câmera é mais antiga, mais comum na Finlândia. Tinha até uns bollards ali que eu fui ver, mas enfim, tava tão ruim a qualidade, não dava nem para ver cor de nada. Mas era realmente a Finlândia, então show de bola. E aqui a gente já vê um pouco, né, de chinês, linhas amarelas, uma antena longa, uma paisagem mais tropical, montanhosa. Tudo encaixa, né, com Taiwan. Então eu, enfim, dei uma olhada nas placas ali para ver se por acaso estava confundido com Hong Kong, alguma coisa. E eu fiquei com medo, mas enfim, aquelas ilhas são de Taiwan. Então, correto. Show de bola. E vamos lá. Seguindo. Bom, logo de cara, inglês. Em inglês, até vi esse carro aí, eu nunca tinha visto isso. Eu não sei se vocês já viram, se isso é meta de alguma coisa. Carro bem azul aparecendo aí. Não sei se é só nesse frame e tal, mas enfim. Mão inglesa, tava a cara do Reino Unido ou da Irlanda. Confesso que desde o princípio eu achei mais parecido com o Reino Unido. Então, enfim, fui no Reino Unido e realmente era lá. Show de bola. Bom, essa localização eu acho que eu já vi antes, ou já vi coisa muito parecida. Mas enfim, aqui a gente tem um carro branco na mão inglesa com esses tipos de pinheiro, assim. E que tem um certo relevo, né? A gente consegue ver. Isso é muito comum na Eswatini, né? Antiga Suazilândia. Então, enfim, estava bem com certeza
essa paisagem é legal de vocês gravarem ou saberem, porque realmente é bem única, assim, é bem única. Você bate o olho nisso, é porque eu sinto que essa paisagem ela tá num local que eu não esperaria que ela estivesse, então eu acabei gravando ela. Então, interessante. E realmente, Swazilândia. E aí, beleza. Bom. Aí de cara eu falei, pô, México ou Estados Unidos? Eu não consegui ler muito bem ali, pra ver se tava em inglês ou o que era, mas aí aqui eu vi uma placa que realmente estava em inglês. Então, pra mim foi o suficiente para escolher os Estados Unidos. E perfeito. Chegamos no 50, rumo aos 55. Bom, fui conferir se estava gravando mesmo. Rumo aos 55 agora. Bom, de cara fui no poste furado, quadrado, linha branca, típico da Tailândia. Fui buscar alguma placa de carro, alguma coisa, vi os bollards ali da Tailândia. Porque, enfim, os postes de Laos também são assim. E as Laos tem pouca cobertura, né? Mas pode ser que apareça. As placas de Laos geralmente são amarelas. Mas não vi nada, então Tailândia, perfeito. E aí já fiquei com um pouco de medo. Porque essa foi uma rodada bem difícil também. Bem difícil. Linhas amarelas. Eu olhei ali pro carro, parecia um carro dos Estados Unidos. Não parecia ter uma placa frontal, mas poderia ser que tivesse. E aí eu olhei para aquela placa azul ali, que tá escrito em espanhol. E aí foi o que me quebrou. Porque, bom, não seria Estados Unidos, né? Com a placa ali aqui, não sei o que, lá nacional. Não dava para ler direito, mas com certeza era espanhol. E aí eu falei, calma aí que aqui tem que pensar um pouco melhor. E aí, assim, eu confesso que a paisagem pra mim tava parecendo muito Chile. Muito, muito Chile. Tentei ver o carro ali, mas não tava saindo nada do carro. E o sol não tava dizendo nada também, né? Tava para leste. Mas o Chile, né, não tem essas linhas amarelas dessa forma. Então eu pensei logo na Argentina também. E eu confesso que pensei também em Porto Rico, cara, porque não parecia ter placa frontal, parecia muito até os Estados Unidos, né, a paisagem, a vibe assim, principalmente do carro. Mas eu falei, pô, não, Porto Rico não tem esse tipo de cobertura, também não tem esse tipo de paisagem. E aí eu falei, não deve ser Porto Rico, fiquei mais com a América do Sul. Pensei na possibilidade de ser o Peru, Argentina, né, com certeza, até a Bolívia. E fiquei nessa, por um bom tempo, tentando ver se eu buscava mais alguma coisa, se eu conseguia ler o que estava escrito realmente ali naquela placa, mas eu não consegui. Bom, depois de bastante tempo analisando, eu estava achando tão parecido com o Chile, que eu preferi fazer um palpite na Argentina. E estava correto, era realmente bem perto do Chile. E acho que fez bastante sentido, foi das decisões mais difíceis aí dessa rodada, toda essa jogada, né? E aí o jogo bugou, eu fiquei com medo de ter, sei lá, perdido a oportunidade de continuar. E aí veio uma rodada que logo de cara eu já sabia que era Singapura, mas logicamente, né, quis ter certeza de tudo. Afinal estava em 52 países em sequência, né? Então, Singapura, show de bola. E próxima localização, bom, aqui de cara apareceu o Brasil, né, logo de cara. Uma placa da Mercosul ali, bem plano, bem tudo. E aí eu fui sem pensar muito, era lá no sul, quase na Argentina, mas era Brasil. E seguindo logo de cara, geração 4, linhas amarelas, África do Sul com certeza. E chegamos aos 55, rumo aos 60. E assim a gente vai. E tá aí, uma rodada que me deixou muito na dúvida. Meu primeiro pensamento foi Peru, mas logo depois eu falei, putz, pode ser que seja Argentina. Né, a gente tinha um carro de cobertura preto, então com certeza seria um dos dois. E aí eu vi montanhas, enfim, poderia ser em qualquer um dos dois. E aí eu vi, não sei se eu vou parar ali de novo, mas enfim, tem uma propaganda política ali, né? Uma propaganda política naquela casa abandonada. O que eu acho muito comum no Peru, muito mais comum no Peru do que na Argentina, pelo menos é o que eu penso. E aí fiquei nessa, Peru ou Argentina, não estava achando nada que
que me fizesse mudar de ideia. E foi aí que eu perdi a minha sequência. De 55 era Argentina, não era Peru. Eu confesso que eu nem fiquei tão triste, porque enfim, já tinha conseguido, né, melhorar a minha marca. E também, não sei, foi uma rodada que foi meio 50-50 pra mim, eu fiquei muito na dúvida. E acabei fazendo um palpite que foi errado, mas enfim. Melhorei minha marca em 13, né? Acho que era 42, foi para 55. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa nesse vídeo aqui. Deixem nos comentários se vocês curtem esse tipo de vídeo, Country Streaks. Eu sei que muita galera gosta de jogar assim. Eu não jogo com tanta frequência, mas enfim, foi bem legal, fiquei bem feliz que eu consegui bater essa marca. Espero em breve conseguir melhorar ainda mais e a gente vai rumo aos 100, né? Rumo aos 100 para ficar um número redondinho e bonito. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vê no próximo vídeo e até. Fui.